Estão vendo sua dor? Tá vendo? Não, não tá me cagando. Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira. Eu fui dormir ontem pensando que hoje seria sexta. No caso, ontem seria quinta, no caso. No caso, na minha cabeça hoje é sexta. 5h88 vai tudo foder, merda. Todos os graus. Calorão assim, ó. Nos dias últimos que eu acordei com mais calor e dormi mais mal é feio, né? Mais dificuldade eu tive pra dormir essa noite. Uma das piores noites aí das últimas semanas em relação a calor. Enfim, 38 graus aqui. E deve ser isso na rua também. Patati patatá. Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 37 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui nesse canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, 8h30, João do Couto, buscar 6, incapaz. Buscar 6 minutos para levar lá para João do Couto no Belém Velho. Não, por 8h30. É difícil de engolir esse tipo de 7 para buscar 8h40. Esse tipo de argumento, sabe? Nas viagens curtas, para buscar longe, pagando 8 pila, 7 pila, 6 pila, 5,88, às vezes R$17 para levar pro fórum para pegar na Solomone. Essa nós vamos só pelo destino. Vamos lá buscar o Christian então. 17,87, 18 pilas. Ele embarcando, já desliga o X e pretendo não ligar nunca mais no dia de hoje, pelo menos. Só pretendo, né? Eu sei que na primeira paradinha a ansiedade bate, o guerreiro não se aguenta ficar esperando. Enfim, mais um dia tórrido. Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul. Quaraí ontem bateu o recorde histórico das medições de município de Quaraí, na fronteira oeste, fronteira com a Argentina ou com o Uruguai, agora fico na dúvida. Eu acho que Quaraí é com o Uruguai ainda, né? Não tenho certeza, mas enfim. Lá longe, bem longe, muito longe daqui. Mas o município aqui gaúcho bateu o recorde ontem, 43 graus e uns décimos. Histórico de medição no estado. E do ano no Brasil, é a cidade mais quente do Brasil no ano, Quaraí. E Porto Alegre no termômetro não está batendo 40 graus, mas a sensação está insuportável. E ainda não chegou no ápice do calor, que parece que vai ser sexta-feira. Então teremos pelo menos mais uns 2, 3 dias, segundo diz meu amigo Fábio, mandou uma mensagem agora mais cedo no Instagram, de se sentir dentro de uma air fryer, né? Eu então, por exemplo, estou me sentindo um leitão dentro de uma air fryer, dentro de um forno de padaria, literalmente, pelo meu tamanho eu não cabo numa air fryer, né? Acho que não lembro de ter inventado uma air fryer tão grande assim, mas enfim, o trocadilho é válido, né? Tá um calorão absurdo e o ar-condicionado não vai ser luxo, hoje vai ser necessidade, vai ser questão de saúde. E enfim, só pra comentar com vocês e não passar batido, agora quando eu fui sair, bater os meus tapetes, ajeitar o carro pra começar agora, 3, 4 minutos atrás, abri o carro, a porta de trás, e tinha um papelzinho de bala no chão assim. Me deu uma preguiça, um ruim, sabe? Fazia tempo que não acontecia isso, fazia tempo mesmo, sabe? Eu comentei uma vez, e foi um dos motivos que eu fiquei acho que uns 2 meses sem gravar, e vocês não tem nada a ver com isso. Vocês inscritos, o canal não tem nada a ver com isso. Fui sair numa sexta de manhã, num sábado de manhã, depois de uma sexta-feira que eu trabalhei a noite inteira, a madrugada inclusive. Morava lá no Lagos, na Ípica. Eu acho que era o Focus, não era o Focus, era aquele carro de merda que eu rodei, o Cobalt. Tinha uma camisinha usada atrás do meu banco. A pessoa ainda se deu o trabalho de largar bem atrás de mim para que eu não visse imediatamente. E junto tinha um guardanapo, se o cara tivesse limpado literalmente. Eu não faço ideia como aquilo aconteceu. De vez em quando eu lembro daquele fato, quando vejo nojeiras dentro do carro. Nojeira de verdade, não essa nojeira que o Gia faz.
Eu lembro daquela ali. Fazia tempo que eu não via nada perdido assim, perdido, né? Esquecido dentro do carro. Mas é só um papelzinho de bala. Sim, é só um papelzinho de bala. Peguei ele, juntei, coloquei no lixo. E o assunto tá resolvido. O que me incomoda é a atitude. O que me incomoda é pensar que alguém fez aquilo ali, ou muito relaxadamente, no sentido de que abriu, deixou cair, esqueceu e foda-se, ou fez de propósito mesmo. E dá um ruim isso aí, sabe? Dá um ruim. Enfim, feito meu desabafo, compartilhei com vocês. Espero não ter que mais pensar sobre isso no dia de hoje. E tô chegando aqui já na Solomone. Uma viagem de merda, na verdade, 10 km de 17 com 87, eu acho, 18 pilas. Não é a melhor relação pelo quilômetro, com certeza não. Deve dar uns 25 minutos a corrida também não é uma relação boa pelo tempo. Mas me leva para uma região mais confortável do que aqui, literalmente. Pelo menos lá deve chamar mais perto, né? E só isso aí já é um ganho. Enfim, vamos lá, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar. Adivinha se o cara tá aqui? Condomínio Barra Garden. O pinzinho dele tá lá no fundo. É pra testar o guerreiro, sabe? Isso é pra testar o guerreiro. Já de partida, assim, eu demorei uns 5, 6 minutos pra chegar aqui. O cara não saiu de dentro de casa. Esse é um condomínio comprido, tem, sei lá, uns 500 metros pra dentro. 500 é exagero mesmo, de 200, 300 metros pra dentro. O cara vai demorar mais uns 3, 4 minutos. Se ele tiver vindo já, né? Tava vindo ele apressado, ó, filho da puta. Filho da puta, mas eu vou levar esse cara porque... Até porque não passou 2 minutos ainda, nem a taxa eu vou ganhar se eu cancelar agora. Mas é um baita de um filho da puta, tio. Olha o idiota, olha bem pra cara dele. Bom dia, Christian. Achei que tinha desistido da corrida, amigão. Pô, demorei 6 minutos pra chegar aqui pra te movimentar. Complicado, né? O pessoal tem que pedir o carro na recepção, velho. Vamos lá pro fórum. Feito então. Com requintes de crueldade, muita raiva. Pianinho ficou o passageiro Christian, filho da puta. Pianinho. Dei 2, 3 frases pra ele. O elevador trancou. Esse cara, esse é o problema, velho. Você tem essa mania de esperar chamar carro dentro de casa. Não tem que chamar carro dentro de casa. Depois vi que se desculpinha de elevador. Falei pra ele, o cara me olhou com o zóio regalado. O cara maior que eu. Podia ter filmado pra mostrar pro os guris do Instagram dizendo que eu só faço isso com véia. Podia ter filmado. O cara me olhou com o zóio regalado assim. Foi mal isso. Cara, não tem que te desculpar. Tu não fez isso sem querer. Foi premeditado. Tu deve fazer isso todo dia. Ó, alguém tá me buzinando ali. Vamos ver quem é. Quem é? Nunca viu? Nunca viu? Qual é teu nome? Matheus, eu te sigo, eu falei, eu perguntei qual era teu carro. Tô gravando aqui, ó, trancou. Vamos, Matheus o quê? Desculpa. Ferraz. Matheus Ferraz, um abraço, meu bruxo. Essa caminhonete faz black ou só enrola os outros? Vamos dar ali então. Graças a Deus, Matheus Ferraz, obrigado, uma creta, coisa mais linda. Me salvou dessa bolha de sabão. Vamos dar pra cima deles e ferro nelas agora, valendo. Parar de remoer esses falta de educação desses passageiros mal educados. 20 para 1 da tarde. Vou ver se eu consigo estacionar aqui na Praça Maurício Cardoso e esperar no sol mesmo uma corrida que preste, com o X desligado, porque corrida no X não falta. E eu vim agora me dando conta aqui, ó, vou estacionar aqui nessa vaga de garagem e vou ficar dentro do carro, então não vou atrapalhar ninguém. Se alguém chegar para entrar ou para sair, eu saio. Apertadinha a rua. Eu achei que ia ser mais fácil para estacionar aqui. Não que tenha sido difícil, mas era para ter sido mais fácil.
Agora quando eu vinha vindo com essa senhorinha aqui para Padre Chagas, que eu trouxe lá do Menino Deus, eu me dei conta, trocando umas mensagens com o Lucas Sevold, seguidor do Jean também. Ele mandou um print, uma viagem que ele recebeu, 29 km, R$34 para Guaíba. E eu tive ali agora no Menino Deus, antes de vir para cá, por 10 pila, uma enxurrada, literalmente, de, né? Enfim, aquela coisa de todo dia. E daí eu vinha me dando conta agora quando eu vinha vindo. Ontem foi bom, pessoal. Ontem, pelo menos ali, tipo, entre 3 e 8 da tarde, 3 da tarde e 8 da noite, foi bom. Não posso reclamar do dia de ontem, foi um dia normal. De trabalho, de rendimento, de faturamento e até dinâmica tinha. Espero que hoje dê essa girada de chave também, né? Que desde ontem o estagiário virou, pra mim, pelo menos, 8 horas a gente virou a chave, jogou a chave fora. E agora eu tô de castigo, provavelmente, porque eu tô no moinho de vento, já faz uns 5 minutos que eu deixei a senhora, vim até aqui, me arrastei, tô falando com você já quase 3 minutos. E não tocou nem pra mandar merda, só de comfort. Porque eu tava me dando conta, o que eu me dei conta quando eu vi, hoje é quarta-feira. E é só vocês buscarem os últimos vídeos de quarta-feira do mês de janeiro. Sempre foi teste de paciência. Sempre foi isso. Teste de paciência valendo. O estagiário nos testando o tempo inteiro. Quando tá só no Comfort não toca nada. Aí tu liga o X e toca Comfort. Ou então vem um monte de corrida pra tu buscar a vida inteira pra te levar mais um pouco por uma merreca. Eu vou começar a folgar as quartas-feiras. Eu vou me organizar pra começar a folgar as quartas-feiras. E sabe o que vai acontecer? O algoritmo vai entender isso e vai deixar outro dia pra mim ruim. Terça talvez, segunda talvez. Cara, que loucura. Eu tô com preguiça de ligar X pra não passar raiva. Só que ao mesmo tempo eu tô passando raiva porque eu tô numa região altamente confortável e não toca nem pra mandar merda. Eu duvido que não tenha uma chamada aqui. É de castigo que eu tô. Ah, tu só quer comfort, então tu não vai ter nada. Ou tu liga o X, eles não te mandam porra nenhuma. É isso que tá passando na cabeça do estagiário agora. E quando tu ligar X, eu vou te encher de tanto desaforo, mas vou te encher tanto de desaforo que lá pelas tantas tu vai engolir um deles e vai fazer. Foi assim que eu vim pra cá por 10 pila agora. Só pelo destino, sabe aquela coisa assim que eu tenho falado ultimamente? Era buscar 13, buscar 14, buscar 15 minutos. Eu tava lá na Caldo, eu acho que era Caldo ou Visconde do Leval, não lembro. Eu sempre confundo essas duas, porque uma é continuação da outra, né? E tava chamando pra buscar lá atrás do presídio. Buscar 13, 14 minutos no X, oferecendo 8 pila, 9 pila pra fazer corrida de 2, 3 km. E lá pra Santo Moinhos de Vento, Padre Chagas, tá, vamos, 10 pila, tá valendo. E agora eu tô aqui já, ó. 5 minutos falando com vocês e mais uns 2 ou 3 deslocamentos desde a Padre Chagas até chegar aqui na Praça Maurício Cardoso, onde estou agora. E nem a merda me mudou. Enfim, deixa eu parar aqui, senão passar o dia inteiro falando, não vai tocar porra nenhuma e eu não vou fazer porra nenhuma também. Lembre já então, né? Esse eu se urinando 25 pilas. Agora é 1h35, eu não sei se exatamente 1 hora, mas em torno disso. Do Moinhos ali onde eu tava, fiz uma de 10 pila pra Zenha. E depois esperei mais um pouco. E agora é tudo assim. Não existe conectar 2 corridas. E uma de 15 aqui pra Venceslau Escobar. Em 1 hora, entre meio-dia e 30 aproximadamente, e 1h35 que agora, 25 pilas. Cara, com todo respeito, não é pra isso que eu vivo. E eu tô me mijando, vou aqui no posto da Copacabana mijar. Às vezes, parece que ao mijar, eu despejo toda a ansiedade do organismo. Vocês não têm essa sensação? Eu tenho, pelo menos. Enfim, ciclista, tá no meio, andando no meio da rua, se achando a última bolachinha do pacote. Tem um ranço com o ciclista, sabe? Respeito dentro, cada um no seu, na sua, sabe? Com alguma coisa em comum. E
Cada um no seu lugar, porra. Ó, 8,97, pra onde isso? Bororó, buscar no Barra, não, vai se fuder. Enfim, pode mijar, eu tô putaço já e não são nem 2 horas da tarde. Cara, se eu não vou pra casa agora, às 10 para as 2 da tarde, porque eu não tenho ar-condicionado e tá fazendo 40 graus na rua, lá no Cafofo deve estar fazendo 45 graus. Porque tá de matar. Vim buscar uma corrida agora aqui. Andei 6 minutos, tudo bem que 4 com uma passageira, quando eu tava deixando ali na Massô. Já tocou 4 de 5,88 enquanto eu tô tentando falar com vocês aqui. Eu vinha vindo com uma senhorinha pra Massô aqui, uma 7 pila de Comfort. A única Comfort, 16 pila pra onde? Leopoldo Bira, 27 minutos, vai se fuder. Eu andei 6 minutos pra chegar aqui. 4 com a senhorinha que eu larguei na Massô. Não, foi mais? Mais 4 pra chegar aqui na Tamandaré. 15 pila pra Santa Casa, não. Tá lá no Instagram o print lá. A mensagenzinha que eu mandei pra ele. Nada demais, na verdade. Ele mandou estou chegando e eu respondi estou saindo. E não respondeu mais nada. Passaram-se 2 minutos, cancelei. E era uma viagem boa, 22 pila. Boa dentro desse contexto. 14 pila pro hospital da PUC buscar 3 km. Nada se salva. Nada se salva. Tô aqui agora na Coronel Aristides, bairro Cristal. Eu vim buscar na Tamandaré. Eu rodei 4 minutos com a veia, mais 4 minutos pra chegar aqui. 8 minutos, o cara não apareceu. Não tava dentro de casa ainda, não apareceu. Passaram-se 2 minutos. Ele só mandou o estou chegando, eu não sei aonde que ele tava chegando. Devia ser na China. Eu parei aqui e pensei, vamos pra casa, se não dá. Não dá pra ir pra casa. Primeiro que eu tenho um monte de conta pra pagar. Mas eu tô ficando doente. E segundo, vai estar 45 graus lá no Cafofo. Mais uma de 5,88. Daqui a pouco toca uma, 40 pila pra Gravataí, eu vou. Tá aqui mesmo. Vou ativar o modo Jean. Gravataí, Sapucaia, Esteio, São Leopoldo. 35 pila pra São Léo, eu vou agora. Quem dá menos? 20 pra Canoas, eu vou agora. É mais ou menos isso que tá passando na cabeça do estagiário. Ele só oferece menos. E tá 40 graus na rua. Ar-condicionado no talo. Hoje eu não tô gastando mais 30, devo estar gastando mais 40% de 40 pila. Fiz conta de dinheiro, volta 17 pila. Agora tu veio. É a mesma do cara antes, eu acho. Não, antes era. Agora é Comfort. Sim, Comfort, vamos dar. 17 pila, segunda Comfort do dia. Tô menino Deus. Esse aí que é pagar o condicionado. Eu achei que fosse a mesma corrida, mas antes era pra Casimiro de Abreu, 22 pilinhas. Eu nem consegui falar, de tanto 5,88 que tocou. Só que não é no mesmo prédio, é na outra quadra ali. O prédio do rapaz que eu cancelei anterior é essa aqui, ó. E ele não chegou ali ainda, pelo menos eu não vi. Não tem ninguém na rua. Deve continuar dentro de casa ou sentado no vaso. Que loucura, meu, só no nosso, tio. Que loucura, só no nosso. As 2 vezes que tocou Comfort eu tava com o X ligado, só pra não passar batido. A anterior, a velha que eu fiz de 7 pila, eu peguei ali na Copacabana e trouxe aqui pra Massô. E essa aqui que eu vou fazer agora. Todos os outros momentos que eu estive com o X ligado não tocou nada, literalmente, não tocou nada. Com o X desligado no caso. Com o X desligado não toca nada. Parece que é de castigo, sabe? Tá te deixando off quando tu desliga o X. Deve ser isso mesmo. Deve ser estratégia de tortura, terrorismo. Tortura, terrorismo. 5 para as 2 da tarde. Quando tá chovendo, a desculpa que espera dentro de casa porque tá chovendo, né? A desculpa de hoje é que tá esperando dentro de casa porque tá muito calor. E de fato tá muito calor. O rapaz que eu trouxe lá do Cristal aqui pra mesma Visconde do Herval onde estou agora, só que do lado de lá, da Érico, não estava pronto quando eu cheguei, demorou
1 minuto mais ou menos. Agora vai vir no João, ó. Vai largar mesmo. Ah, desculpe, tá esperando lá dentro. Tá muito quente. É João? Isso. Boa tarde, amigo, tudo bem? Alerta para cenas repugnantes. 20 para as 3 da tarde. Parei aqui no posto dos bombeiros, na Silva Só. Parada protocolar. Se eu tomasse remédio para ansiedade, hoje eu tomaria uma cartela inteira. Se eu fosse medicado para tanto, tivesse receita, aquela coisa toda, né? Ah! A ansiedade do ansioso, misturada com a ira do ansioso também. E com o terrorismo do estagiário. Hoje ele está fazendo terrorismo. E junto a tudo isso, ele coloca a falta de educação e o abuso de certos passageiros. Agora, quando está tentando falar no último take, eles estão com o argumento, com a desculpa, porque está muito quente, não posso esperar na rua. Quase me engasguei. Enfim. Hora de apresentar os novos membros do canal Diário de um Uber, né? Clube de canais que não para de crescer. Nós somos 24 membros, se eu não me engano. E os últimos 2 ontem, um pra minha felicidade. Na verdade todos, né? Todos. Tinha que pagar esse take agora, né? Senão vou dizer que... eu não posso negar o amor que eu tenho pelo Jean, né? Não posso negar isso. Tá mais do que um empréstimo feito pra você aqui, notificação do Mercado Pago. Esse também tá escutando o que a gente tá falando. Ou tu acha que esses aplicativos que tu tem que ter celular não sabe da tua vida? Sabe mais do que tu. Aí vai ser eu tinha que pagar minhas contas. O Mercado Pago mandou uma notificação empréstimo, depois eu vou ver. Bobear até vou pegar. Não posso negar o amor que eu tenho pelo Jean, né? É uma coisa platônica, quase carnal, quase, não foi pras vias de fato ainda. A esposa dele que se cuide. Tornou-se membro ontem o Jean Ribeiro, Uber do Mota, o rei das nojeiras da GPA. Esse aí é o título que ele colocou lá pra ele no canal. E Rafael Venturim cadastrou-se ontem também, no final do dia, mas eu já tinha feito a menção. Então não registrei ontem, está registrado agora. Lembrando, assinatura mínima do Clube de Canais 699, 7 pilinhas, uma viagem tua por mês para amigão aqui, só para amigão não, só para fortalecer o canal Diário de um Uber. Vamos encher o canal do Diário de um Uber de membros. O que vocês acham desse trocadilho, né? Vamos encher o canal Diário de um Uber de membros. Vamos lá, bora. Agora só falta você. O que será que vem por aí, hein? Dias piores, verão? Será? Será que é alguma novidade? Ontem eu recebi outra toda apressadinha e ainda me dando passagem. Parar aqui na Praça do Feliciano, faz de conta que estou esperando passageiro na parada da lotação, enquanto eu espero a corrida. Só de Comfort ligado por enquanto e vou dar uma devagada com vocês aqui nessa sombrinha. Ontem eu recebi uma mensagem do estagiário bem no meio da tarde, assim, eu não dei assunto pra ela e não registrei na minha cabeça também. E naquele primeiro momento eu achei que fosse uma piada, depois eu achei que fosse uma punição. Depois, no primeiro momento, na verdade, eu achei que eu estava ganhando férias remuneradas. Daí disse, opa, caiu a ficha. Disse, não, deve ser uma piadinha, deve ter alguma letrinha ali, algum link de alguma empresa vendendo algum tipo de... Porque todo dia chegou a auxiliadora. Não é auxiliadora, chata. Todo dia tem uma empresa querendo te vender seguro, ali no aplicativo mesmo.
é seguro, enfim, não é? Chip. Primeiro momento, opa, férias remuneradas, te caiu a ficha. Não, deve ser alguma empresa vendendo seguro e tal, alguma coisa assim, né? Alguma coisa de renda protegida, essas coisas aí. Procurei link, não tinha nada, tocou uma corrida, fui fazer e voltei ali de novo. Eu pensei, mas acho que eu fui punido. Vou fazer uma pausa merecida, agora vou ter que sair. Agora sim chegou o T9. Eu tô bem na parada do T9. E, enfim, daí, fui punido e tal, não sei o que aconteceu. Eles conseguiram, esses filhos da puta conseguiram, me bloquearam. E depois passou, esqueci do assunto. Literalmente eu esqueci do assunto. Tanto que nem comentei no vídeo ontem. Daí eu agora tava olhando ali, atualizando as mensagens do vídeo de ontem, os comentários, né? E teve 2 ou 3 colegas que repercutiram no assunto. Eu disse, eu me lembrei, não fui só eu que recebi essa mensagem, então. Eu disse, claro que não vai ser só eu, né? Óbvio. Porque, a não ser que de fato fosse uma punição para mim, caso contrário, é uma mensagem em massa que o estagiário manda para todos. Essa é a minha dúvida. Será que foi para geral? Será que foi para os macacos velhos? Será que só para aqueles motoristas que estão há tantos anos ou há tantas corridas? Será que é para aqueles motoristas que fazem viagens? Por exemplo, o Bill hoje de manhã veio comentar comigo que a taxa dele está alternando toda hora. Ele voltou a trabalhar segunda-feira. E toda corrida que ele faz, a taxa dele muda de aceitação. Eu respondi pra ele, cara, é óbvio, né, Bill? Tu ficou 30 dias sem trabalhar, então a tua taxa zerou, tu não tem corrida nenhuma para ser contabilizada. Então cada vez que tu aceita, ela vai mudar. Então será? Eu não perguntei pra ele, esqueci de perguntar. Será que ele recebeu essa mensagem dizendo que ele faria uma pausa merecida, uma vez que ele acabou de ficar 30 dias parado sem trabalhar, né? Ou mais ou menos isso. Enfim, não sei qual é o critério, não sei quem recebeu essa mensagem. Não sei. Sei que 2 ou 3 colegas comentaram comigo. E agora, enquanto eu fazia essa última viagem que eu trouxe aqui para Andradas, desde lá do Clínicas, quando eu finalizei meu almoço, eu vinha pensando sobre isso. O que será que o estagiário está aprontando? Que história é essa de pausa merecida? Desde quando? A única coisa a única alteração que teve ao longo dessa história que eu tenho com o Uber, em relação a tempo e jornada, foi a questão das 12 horas, e porque teve lá umas ações na justiça e tal, e foi bem naquela época que o rapaz, aquele que saiu do Big Brother, se acidentou, que resolveram meio que normatizar o tempo de serviço para os motoristas e tal. Mas isso aí é uma coisa, jornada diária, e meio que uma sob pressão da opinião pública. Ou eu posso estar falando um monte de bobagem. Não tenho certeza se foi nesse mesmo momento da história que o Rodrigo, o ex-BBB no caso, saiu, teve um acidente com o aplicativo, né? Quase morreu o rapaz, mas está bem hoje. E o que se constatou na época é que o motorista em questão, que sofreu o acidente, estava numa jornada de não sei quantas horas lá, 15 horas, 20 horas. E daí acho que meio naquele momento ali começou-se a fazer algum tipo de pressão para que, né, os aplicativos regulassem o tempo de serviço. Mas enfim, esse foi o único momento da história que a Uber e o 99, enfim, se manifestaram limitando de alguma maneira a nossa jornada, né? E eu entendo na minha cabeça que o interesse que eles estejam, o interesse deles é que a gente estejamos o tempo inteiro online, com a maior oferta possível de motorista, para que eles possam decidir o preço que vão nos pagar, porque quanto mais motorista tem, menor vai ser o preço que vão nos oferecer. É mais ou menos isso que está acontecendo agora, atualmente, na atual circunstância. E daí agora vem essa história de pausa merecida. Será que é só um conselho? Se olha, Daniel, estamos no teu bico aqui, ó, faz 7 anos que tu tá conosco e tal, tu já fez quase 60 mil corridas, tu ficou online desses 7 anos 90% dos dias, que foi mais ou menos isso, talvez 90% dos dias desses últimos 7 anos, eu tenha ficado online, ter trabalhado, ter feito corrida. Será que realmente é só isso? Uma preocupação, entre aspas? Ou será que vem algum tipo de ajuste de carga horária?
Também acho que isso não deve acontecer, porque no momento que eles começarem a definir carga horária, eles vão começar a criar vínculo com a gente, né? E os urubus estão aí, só esperando qualquer tipo de situação para que, ó, aqui, ó, tá vinculando, tá normatizando, então vão pagar fundo de garantia, vão pagar férias, daí sim remuneradas. E eu acho que isso os aplicativos não querem, né? Mas o que será que vem com essa história de pausa merecida? Talvez nunca saberemos? Não sei. A coisa de 2, 3 semanas atrás, o estagiário mandou uma mensagem dizendo também que a partir de agora, 18 de fevereiro, a taxa de aceitação é aquela que nos monitora ali, que só serve para nos colocar dentro do Uber Pro ou não, ela vai ser nas últimas 100 corridas, praticamente diária, né? Eu recebo em torno de 100 a 120 corridas por dia, sempre chamadas, e faço entre 30 e 40. É isso que tem acontecido agora nas últimas semanas. Eu sempre, como eu não fico off, e sempre quando eu finalizo no final do dia, vem aquele relatóriozinho ali da perna que o estagiário implementou já faz alguns meses. Ontem, por exemplo, foram 166 chamadas para fazer 35, se eu não me engano. Então, se tu for pensar assim, em um dia, a taxa de aceitação a partir do dia 18 de fevereiro, segundo esse novo modelo, vai ser diária praticamente. Então, todo dia eu vou ter uma taxa de aceitação que vai ficar variando, no meu caso, entre 30% e 40%, que essa é a minha realidade. E que, de fato, é a minha taxa hoje de aceitação. Hoje, se eu não me engano, é 35%, se considerar os últimos 30 dias. Mas, enfim, há 3, 4 semanas atrás, então agora no mês de janeiro, o estagiário mandou essa mensagem e tal, tá mudando essa questão. Qual o objetivo? Não sei, porque daí se tu pensar que tu pode, de um dia pro outro, sair do zero de aceitação para 80, não sei, sinceramente não sei como é que vai ser na prática isso. Eu só sei que eu tô há 8 minutos divagando com vocês e não tocou nem pra me mandar merda. Isso porque eu tô com o X desligado. Mas será que não tem nenhuma corrida Comfort na região? Estou na Avenida Independência, estacionado agora em frente ao Hotel Piazza Navona. À minha direita, nas minhas costas, tem o supermercado GCPEL. Aqui na nossa frente, aqui na minha frente, tem o 925, um prédio comercial que sempre tem chamada. Um pouquinho mais adiante, a Mostradeiro, com vários prédios comerciais. Hospital Fêmea, à esquerda, Hospital Moinhos. Será que não tem nenhuma corrida com esse calorão nessa região? É claro que tem. É porque só tô com o X desligado e não vão mandar nada pra mim. Foda, né? É foda, mas é só no nosso. O que será que acontece se eu der um buzinaço numa viatura da PTC ou da Brigada Militar, hein? Será que eles ficam bravos comigo? Tô fazendo esse retorno aqui na Bonifácio só porque eu vim me arrastando atrás de uma viatura da EPTC, que vocês vão ver agora, para largar a moça aqui na Santa Terezinha. Eu vim desde do trecho da Santa Terezinha, esquina com a Jerônimo de Janelas, até chegar aqui na esquina em frente ao Cachorro do Bonfa, é onde eu deixei a moça, atrás daquela viatura que vocês vão ver ali à esquerda da EPTC, ó, que estacionou. Provavelmente os guris vão comer um Cachorro do Bonfa, penso eu. Aqui, ó, tem uma viatura da esquerda aqui da EPTC, ó. Na verdade, eles estão vindo multar alguém. E é isso aí, eles estão vindo multar, fazer o trabalho deles de filho da puta, né? Mas a questão é a seguinte, que eu vim todo esse trecho e eles andando a 1 por hora. E eu penso, buzina ou não buzina? Buzina ou não buzina? E, né? Entenderam? Se arrastando, procurando uma vaga para estacionar, até que eles acharam. E ali pararam e agora eles estacionaram numa vaga que é proibido estacionar e vão multar quem está estacionado ali. O que será que acontece se eu der um buzinaço neles aí? Na próxima eu vou testar eles, só pra ver, vou pagar pra ver. Pegar Nice agora no HPS, levar ali pra Guilherme Alves, 10 para as 4 da... Cara, que calor que tá na rua, puta que pariu. Quem tá trabalhando nesse sol aí é guerreiro, sabe? Mais guerreiro que os motoristas de aplicativo. Sem dúvida nenhuma, porque os motoristas de aplicativo estão no ar-condicionado. Ou pelo menos deveriam estar, na minha opinião, né? Ou poderiam estar, né? Sim, eu vi 2 hoje com os vidros abertos. Não rolou a Nice, que coisa feia que aconteceu. Vocês não viram, não tava gravando, tava esperando com raiva. Ela marcou no 23 pila pra onde? Dário Bittencourt, que delícia. Buscar onde? Aqui. Vamos ver se eu consigo embarcar
Proibido parar de estacionar. Tô na Vitorino, aqui no centro histórico. A rua fininha, se eu parar ali eu vou trancar a rua. E eu recebi a chamada na frente. Na verdade a 50 metros de distância, a Luciane. E cheguei, ainda não. Cheguei, ainda não. Aqui, ó, 255. Bom, pelo menos é um prédio de residência. É um negócio da URGS, ó. Departamento de Arte Dramática. Vai vir fazendo drama, quer ver? Cadê a Luciane? Puta que pariu. Se chegar alguém tem que sair. Vou perder a corrida. 20 pila lá pra dar de Bittencourt. Ah, que merda, tio. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá no HPS. Ela marcou no HPS e tava no outro lado da avenida, na Venâncio Aires. E daí eu fiquei assim, trancando o trânsito. Ó, bem-vindo ela correndo, fazendo drama. E daí quando eu cancelei, ela mandou mensagem: estou no 1119, se tá, então corrige ou atravessa a rua. No que eu falei isso, ela vinha correndo. Só que no que ela vinha correndo, eu já tava cancelando. É, Luciane? Isso. Olha a fila que a gente fez. Foi 30 segundos, né? Não. Pensa no dramalhão que a moça fez. Moça o caralho. Literalmente um dramalhão. Dramalhão, falando sem parar, pelos cotovelos, literalmente. Mas deixa eu contar a sequência então. Eu só queria registrar o fato de eu ter levado um girateta da véia lá no Clínicas, no HPS, na verdade. Eu não tive nenhuma intenção em fazer girateta, porque, como eu tava falando, ela marcou no lugar errado e eu tava trancando o trânsito. Daí eu tava esperando a passageira, pensando que ela tava no hospital. Daí ela mandou mensagem: estou no 1119, que é do outro lado da avenida. E daí eu respondi para ela atravessar a rua ou corrigir o aplicativo e esperar o próximo, né? E quando eu ia... Daí cancelei a corrida, porque eu não podia ficar ali parado esperando. Tava trancando o trânsito, tava complicada a situação ali. E daí ela chegou e pegou e foi entrar no carro, a porta estava aberta. Eu disse: não, senhora, já cancelei. E começou a me xingar. Mas como assim? Eu te avisei. Eu disse: não, a tua me avisou quando eu tava aqui. Eu não tinha o que fazer mais aqui. Não tinha como retornar. Eu não visualizei a senhora, não vi onde a senhora estava, não sabia onde a senhora estava. Não, porque não sei o que bababá, não sei o que. Eu estudei nisso, tocou a corrida da Oscar Linda. Eu falei pra você já da Oscar Linda, mas já coloquei ela no Insta e ela já tá fazendo sucesso. Pensa numa véia horrorosa. O nome é só pra enrolar, só pra enganar. Oscar Linda. Daí fui buscar ela, essa aí eu levei lá pra Vitorino, Oscar Linda. Ela e o filho. E pensa numa véia mal educada. E horrorosa. Ela só queria entrar no carro por causa do calor. Peguei ela no hospital de clínica, já falei. Ela só queria entrar no carro. Ai, não, vamos ver. 8h48 pra onde? João Simplício pegar onde? Ah, deve ser ali no Bourbon. Viagem de 800 metros. Não deve ter rancho essa hora, né? Vamos tentar ali. É isso aí, saída no Bourbon, Tadeonar. Vai levar 8h48 pra João Simplício. Viagem de 800 metros. Estou com compras, ok, entendi. Já sabe, né? Vou parar no posto, me já é cancelar. Obrigado por ter me avisado. E depois peguei essa dramática aqui que veio falando o tempo inteiro, pedindo desculpa e arranjando motivos pra... Motivos pra me explicar o fato de não estar me esperando pronta, disposta e cheirosa lá na Vitorino e deixar trancando o trânsito, enfim, aquela coisa toda. Vou finalizar aqui, eu preciso mijar aqui nesse posto, vou cancelar a corrida dela. Eu tô vendo já o carrinho daqui, ó. Se é aquela lá minha passageira, vai demorar pra conseguir um carro. Assim espero. Eu não... Ó, 20 pila pra onde? Baltazar? Não vamos. Baltazar nós não vamos. Eu não sou de fazer isso, mas vamos ali mostrar pra vocês o carrinho da Sandra. Essa é minha passageira aqui, que eu cancelei aqui do Bourbon. Tá carregando agora. 8h25, levar na Avenida Circular, não. Tá carregando, já chegou um arco pra levar ela. A moça desceu, olha só. Para bem atrás dele aqui, olha só. Tem mais uma caixinha de leite ali agarrada na senhora aqui, ó. Tá vendo? E a motorista colega tá carregando tudo aqui, ó. Aliás, eu acho que é colega, né? Não sei se é colega ou colega. Não tem ninguém na boleia, então deve ser motorista. Enfim,
Cada um na sua, né? Com alguma coisa em comum. Talvez ela não saiba fazer conta. Descer um calorão desses, carregar as compras para passageiro, para fazer por 8h25, 8h48 uma viagem. Não sei. Me julguem se eu estiver errado. Me julguem se eu estiver errado. A passageira não tem nada a ver com isso. Não, não tem nada a ver com isso. Claro que não. Ela tá ali, o serviço tá ali, o aplicativo tá ali, ela chama. O problema é quem aceita fazer essas coisas. Enfim, cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. É 4h38 da tarde, aqui no Jardim Europa. Já ouviram falar na lei de Murphy, né? Se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. É o dia de hoje pra mim. É impressionante. Desde a primeira corrida eu tô aos trancos e barrancos. Quando eu acho que vou, não vou. Quando eu acho que agora vai, agora não vai. Daí finalizei ali, parei naquela sombrinha, tocou pra buscar onde? No Bourbon Ipiranga. Esse Bourbon Country, esse aqui que tô parado do lado aqui esperando. Agora faltam 20 segundos. Só que agora a saída da Tour de Rose. Foi embora, ok, entendi. Foi embora, tá me xingando lá. Saída da Tour de Rose. Normalmente os ranchos eles pedem nota Deonar, por experiência. De vez em quando aparecem uns aqui na Tour de Rose. São raros, mas acontece. Enfim, deu os 2 minutos, vou andar. Eu tô chegando com a moça pra deixar ela aqui nas séries. Já estou descendo, amigo. Amigo de quem? Amigo de quem? Meu tu não é. Nunca te vi na vida, ô merda. Me toca na frente, no mesmo prédio da moça. 25 pilas para levar pra lá pro campus da URGS, o centro. Delícia de viagem, né? 25 pilas. Não estou achando minha carteira. Cara, que loucura, velho. Posso cancelar se quiser. Não, deixa que eu cancelo, fica tranquilo. Ok, entendi. Cheguei. Perdi uma de 25 pilas, foda-se. Mas ganhei um take. Ah, esqueci minha carteira demais. É pra matar o cara. Tipo, é piada, né? Esqueci minha carteira. Eu tô rindo de nervoso. Só tá dando tudo errado hoje. É impressionante. É impressionante, cara. É impressionante. Tá dando tudo errado. Passaram 2 minutos. Continuei parado aqui no mesmo lugar. Eu sabia que ia tocar a corrida dele de novo pra mim e eu vou fazer ela. Eu não vou cancelar essa corrida. Até porque tá 13 de dinâmico no centro de Porto Alegre. Tocou uma de 28 para Itarragua. Lá vem vindo ele agora, apavorado. Tocou uma de 24 para Mali. Na Vila Ipiranga. Cancelei as duas e agora vem vindo ele. E adivinha que ele mandou mensagem quando logo que achei minha carteira. Quer ver? Giovanni? Oi, agora sim. Achou a carteira, meu? Achei, cara, não é cristal. Por que tu cancelou antes, velho? Eu ia te esperar. Pô, aqui eu não sabia se eu ia achar. Eu fiquei aqui porque eu sabia que ia cair de novo a tua corrida, e daí eu... Uhum. Cara, meu irmão... Pra ver aqui, né? Vou até virar a câmera. Eu estou bem embaixo do viaduto da Conceição, do elevado da Conceição. Aqui à minha esquerda de noite o pessoal faz fila pra pegar marmita de brinde, né? Enfim, os moradores de rua e tal. Eu larguei o rapaz ali então no salão de atos da URGS, veio pra uma formatura. Entrei no túnel, acessei Alberto Bins, só de Comfort, esperando a boa. Mais 9 no mapa. Fazia tempo que não pegava mais 9 no mapa. Ela tocou 57 pilas para São Lucas, Viamão. Recusada com sucesso. Agora tem que fazer só as curtinhas, né? Com mais 9. Olha aí, ó. 35 para onde? Vidal de Negreiros também não. Agora tem que fazer só curtinha. Corrida daqui pro Travesseiro. Nada mais. Travesseiro.
puff. Não tô atrapalhando, eu tô na área da carga e descarga. Enfim, são 20 para... Deixa mais pra frente. 25 pilas pra Padre Vogel, Farrapos. Não vão pra Vila Farrapos também. Eu vou esperar aqui mesmo. Feito, trouxe uma veste desmanchando, com direito a andador e cuidadora, mais sua filha, a Martinha. Mas, coisa mais querida, as três. A Martinha deve ter seus 50 anos de idade. E a véia seus 90, eu acho. Só tem dificuldade de locomoção. Mas lúcida. E a cuidadora, sei lá, não interessa. Seus, sei lá, 60, 70 anos. Era uma outra véia também. Peguei lá no Dr. Flores, bem no meio do Vucu Vucu. Eu pensei, vou xingar os passageiros ter chamado bem no meio do Vucu Vucu. Entre a Voluntários e a Otávio Rocha. Vucu Vucu de pedestres, né? Nem os carros nem entram ali, mas nem entra mais ali. Já sabe que vai passar raiva com os pedestres. Daí eu pensei, eu vou lhe buscar, porque era 28 pila aqui pra Maria de Matos, no bairro Menino Deus. Dizia 19 minutos, eu acho que eu fiz em 17, 16 por aí. Roubei 3 minutos do Waze ali. Não, tá valendo a corrida. Depois do Urbano eu só desço aqui, ó. Já cheguei na Zenha, na Menino Deus. Já tô dentro do jogo de novo. E por isso fui buscar. Mas eu vou xingar, eu pensei, né? Não, vou dizer pra essa pessoa que é vergonha na cara e sair daqui. É que nem o cara já imaginou? Tu tá sentado na mesa na praça de alimentação do Guatemi, em frente à petisqueira, e pediu o carro e quer que o carro vai te buscar lá? Não, né? Não faz isso. Tu vai até a portaria principal, pede o carro na portaria principal, não é verdade? Caminha 3 km dentro do Guatemi, dentro do shopping, e pede o carro na portaria. Ou vai no acesso do Renner, que é mais perto da praça de alimentação, lá de baixo, né? E pensa na Dr. Flores, por que os caras não vão até a Júlio de Castilhos, por exemplo? Não vão até a Otávio Rocha, por exemplo? Não que seja fácil de chegar nesse lugar, também não é fácil. Mas não tem que passar pelo bando de pedestres que tem ali, né? Mas daí cheguei lá, vi a vinda com o andador bem devagarinho, sabe? Não vou falar nada, né? Ela não teria condição de ir para lugar nenhum, a não ser pedir o carro aqui. E deu tudo certo. Coisa mais querida das três. Iam conversando, trocando ideia, falando sobre o Pretinho. E agora eu vou ter que... Não sei se ligo o X ou espero mais um pouquinho. Já era pra ter tocado, na verdade. Abrir o sinal. Pegar a Érico ali em direção ao 0 hora. Não vou ligar X ainda. Vou até lá, região da CB, se for o caso. E lá eu acho uma som pra parar se não tocar. Duvido que não toque. Pegar a Érico aqui, esquerda, e vou indo devagarinho pela direita. Já tocou. 16 pila pra onde? Pra Setembrina. Lá deve ser... o Auriculara, o craque imortal. Em Porto Alegre, 19 horas. Posto do Monumento, Avenida do Forte. Coloquei meu 100 pila do Dias. Não tinha abastecido ainda hoje. E agora recalcular a rota. Fechei 350 pila já. Até das 7 já foi. Das 8 também. Então agora só falta a meta final, né? Assim, Padre Cacique 891. Jogo do Inter hoje, não tinha comentado. E confesso pra vocês que... tá saindo ali, o carro tem que sair então, né? Pegaria essa pé em direção às almofadas. Então aqui na Avenida do Forte, eu falei, né? Tava passando batido pra mim o jogo do Inter. Daí agora, acho que no último take tava voltando da Mariana de Matos, né? Saindo da Mariana de Matos, ou penúltimo take, sei lá. E quando eu tava indo com as senhoras, aquelas três que eu citei, eu vi um movimento diferenciado no Beira-Rio. E olhei no aplicativo ali que eu acompanho futebol. Jogo do Inter contra o Brasil de Pelotas às 8 horas da noite. Eu disse, isso era quando... Até comentei com a passageira, disse, olha, essa foi por pouco. Era 5h30, não tinha nada diferente assim, mas um movimento que tu via que ia ter alguma coisa.
E agora a moça aqui da Gaúcha, sei lá que rádio que tá aqui, Atlântida, falando que já tá em enrosco na volta lá. Sim, agora falta 1 hora pro jogo, né? Então, só alerta de tranqueira. Evitar a região do Menino Deus / Beira-Rio até a hora de ir embora, né? No meu caso, vou ter que ir pela Cavalgada, provavelmente, ali por dentro, né? Teresópolis, Cavalgada, para evitar aquela tranqueira lá. Enfim, eu vou ter que ligar X, porque eu não tô afim de ficar parado. Falta 150 pila, dá pra fazer até as 10. Então vou baixar a cabeça e trabalhar. Eu perdi as contas hoje de quantos passageiros que me deixaram esperando, sabe? Um ou outro eu registrei aqui, mas foram muito mais do que eu registrei. Pegar uma corridinha que é boa, porque é bem curtinha, 10 pilinhas, aqui da João Sat, da Jardim Europa, de Guatemi. Eu tava do lado, o cara tá lá dentro do prédio. Foda, sabe? Eu fico puto com isso. Mas essa aqui eu vou esperar também, porque vale a pena fazer essa corrida. E no Guatemi eu já saio com o passageiro, provavelmente. Eu tô trancando o recuo aqui, já liberei, ver se o Rafael ali fechou, não entrou. É mais um carro, é mais esses prédios movimentados, um em cima do outro. Não dá nem pra ficar de boas no recuo. Cara, que merda, só no nosso. Mais uma. Cancelei aquela lá, não tive estômago pra esperar o rapaz. Ele tocou outra de 10 pila, que eu trouxe aqui pra José Gertrum, tocou no business do Guatemi, não precisa nem entrar no Guatemi. E ele tocou em sequência mais 10 pila, tudo 10 pila aqui. Vou buscar na Paula Cidade aqui. A Gabriel nem aí pra mim. Vai levar aqui pra cima pra Walter Boel, a rua do Hospital Banco de Olhos. Não vi o número, não sei se foi no hospital. Agora vivendo ela lá, toda linda de loira. Lucinado Vera. Boa tarde, moço, tudo bem contigo? Aquele papinho furado sempre. Aí como tá bom aqui dentro. Vamos ali, é bem rapidinho, curtinho, porque tá calor. Não aguento mais papo, sabe? Não aguento mais. Feito então, bem mandado que sou. O estagiário mandou pra casa e eu vim. Reconhecem? Estrada João Vedana. Bem na metade do caminho entre o Cafofo do Sol e o Zafari da Cavalgada, onde estou indo agora. 10 para as 10 da noite. Faltou, pelas minhas contas, 22. Depois que entrar essa corrida que eu trouxe o rapaz lá da Asa da Aranha aqui para João Vedana. Mas tá tudo certo. Para variar, aquele papinho furado depois das 8 foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Eu tava só por uma corrida pra Zona Sul e ela veio naturalmente, assim como quem vai a merda. Não sem antes ter recebido e ter feito alguns desaforos lá dentro dos puffs, né? Mas enfim, no final das contas, você faltou só 22 pilinhas, não podemos reclamar. O que vale no final das contas são os 3 pontos, patati patatá. Eu estou extremamente irritado, o dia de hoje foi muito estressante. Além do calor, além do desaforo que eu já estou acostumado do estagiário, mas mesmo assim todo dia parece que é pela primeira vez. Hoje tive um festival de passageiro mal educado. Mas que todos entraram, fizeram um grupo, sabe? Criaram um grupo. E vamos atrapalhar a vida do Daniel. Vamos deixá-lo esperando. E assim fizeram. Com muito sucesso. Conseguiram me estressar. Valendo. Não tive um momento de sossego psicológico hoje. Na primeira corrida, não sei se vocês lembram, já não lembro nem onde eu estava, mas foi aqui na Zona Sul, busquei o rapaz lá no condomínio lá da João Solomone, e já de partida ele me deixou esperando. E assim foi sucessivamente, corrida após corrida no dia de hoje. Mas enfim, o resto é resenha. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Legal terminar um vídeo assim, né?
Eu sou meu patrão, nada me faltará. Sorte de vocês que a câmera não é uma grande angular, né? Senão vocês estariam fodidos com cenas repugnantes. Meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.